Retorno à tribuna nesta data para, em primeiro lugar, registrar mais uma vez a minha mais ampla solidariedade ao povo do meu estado, especialmente às cidades de Xanxerê, Ponte Serrada e Passos Maia, que na última segunda-feira passaram por uma grande catástrofe. Pude perceber aqui, num dos pronunciamentos anteriores, que o senador Luiz Henrique também demonstrou a sua preocupação com relação à recuperação daquelas 3 cidades. Realmente um tornado, senhora presidente, de dimensões impressionantes, deixaram um rastro de destruição jamais visto no estado de Santa Catarina, especialmente nessas 3 cidades. Quero me solidarizar com o prefeito Miri, prefeito de Xanxerê, e com toda a população, mencionando que nós estamos aqui no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, no Fórum Federal, envidando todos os esforços para que efetivamente a gente possa ser um agente de contribuição para a recuperação o mais rapidamente possível daquela cidade. Além disso, senhora presidenta, ocupo também novamente essa tribuna para expressar aqui de forma sincera e sem subterfúgio, com uma linguagem de esperança, de quem tem confiança no futuro, além de coragem, para enfrentar a dura realidade do presente que estamos vivendo. As últimas semanas foram marcadas por uma extensa pauta, envolvendo pronunciamentos, audiências públicas, discussões, debates extremamente importantes, tanto aqui no Senado Federal como na Câmara dos Deputados. Destaque devemos dar para a audiência pública com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, para a discussão também sobre a indexação das dívidas dos estados e dos municípios e também da convalidação dos incentivos fiscais. Na Câmara dos Deputados, ganhou destaque nacional a discussão sobre a redução da maioridade penal e da terceirização, temas que dividem opiniões, provoca debates acalorados, inclusive no seio da sociedade brasileira. Destes importantes temas, senhora presidente, minha preocupação profunda hoje está com o ajuste fiscal e com o futuro da nossa economia. Tenho recebido por onde passo inúmeras manifestações e mensagens a respeito da crise econômica que estamos vivendo. Qual a sua verdadeira extensão e quanto tempo a crise durará? São perguntas que não sabemos responder com precisão. O fato é que a crise transcende as questões monetárias e fiscais. A crise instalada chegou e bateu forte na autoestima dos brasileiros. Feriu e continua ferindo nosso orgulho e contribui para a formação de um clima de pessimismo jamais visto nos habitantes do país do futuro. A crise se agrava na medida que se transforma numa crise de confiança e de desconfiança, numa crise de respeito e de desrespeito, sobretudo nas instituições brasileiras, quer pelos brasileiros, quer pelos organismos nacionais e internacionais. O governo federal fechou o exercício fiscal de 2014 com um inédito superávit primário negativo de 19,8 bilhões de reais. Este lamentável resultado proporcionou a perda da credibilidade junto aos mercados nacionais e internacionais. Os investimentos desabaram. O produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas, desmoronou. Apenas 0,1%
foi o crescimento da atividade econômica do país no ano passado. O pior desempenho desde 2009. Esse PIB indica que em 2015 teremos ou poderemos apresentar um recuo ainda maior, um resultado ainda pior, o que significa que a economia parou no tempo, portanto, estamos com recessão à vista. Outro ingrediente importante, o investimento das empresas teve queda de 4,4% em um cenário de incertezas que afetou a confiança de quem trabalha e quem produz. Foi o pior resultado desde 1999. E a indústria brasileira fica menor a cada ano. O investimento só não caiu, despencou, desmoronou. E o investimento é a base, a essência, o fermento para o crescimento econômico. Aliás, sobre esse tema, o próprio ministro Joaquim Levy falou na audiência pública, abre aspas, a gente não vai crescer se não tiver investimento. E para ter investimento, as pessoas precisam ter confiança. Portanto, senhora presidente, o país tem problemas novos e antigos e também muitos graves a enfrentar, dos quais quero destacar a disparada da inflação, a redução do consumo, o aumento destacado do desemprego, a redução do crédito, a elevação das taxas de juros, o endividamento dos estados e dos municípios e o endividamento da própria população. Destaque-se também a disparada do dólar, a desvalorização do real, a queda dos preços das commodities. Os equívocos também merecem destaque da política econômica já admitidas, inclusive, pelo governo, como também a elevação do custo do Brasil. O represamento dos preços, também administrado pelo governo, é outro grande problema sendo enfrentado. A insegurança jurídica, a hipótese de racionamento da energia, a redução do superávit primário, a baixa escolaridade dos nossos trabalhadores, o crescimento econômico fora da meta, as contas públicas desajustadas e também o déficit nas transações correntes. São alguns ou vários ou muitos fatores que levarão o Brasil este ano a ter um crescimento pífio, medíocre, que pode nos levar à recessão. A situação está tão difícil que a impressão que tem é que já ultrapassamos o estágio da recessão técnica. Estamos vivendo uma recessão real, com efeitos dramáticos, que vai detonando empregos, empresas e famílias, pois o dinheiro parou de circular, o consumo despencou, a inflação em alta, o dólar nas alturas, nos levam a crer que a situação é muito mais grave do que parece. O elevado gasto do governo simplesmente destruiu a austeridade fiscal. Com isso, as metas foram sistematicamente descumpridas. Como já mencionei anteriormente, o país tem graves, novos e antigos problemas a serem resolvidos. Só vamos sair da crise com crescimento econômico. Senador, me permite uma parte? Com confiança, já concedo uma parte para Vossa Excelência. Com confiança nos seus agentes, gastando, sobretudo, menos do que arrecada. Aliás, o ex-presidente Ronald Reagan, num dos seus pronunciamentos, quando presidente dos Estados Unidos, disse: quando uma empresa gasta mais do que arrecada, ela vai à falência. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ela manda a conta para você pagar. Para você, que eu digo, é para o povo brasileiro pagar. E é o crescimento econômico que gera emprego, que gera renda do trabalhador, que amplia o consumo e que faz a roda da economia girar num rito virtuoso. Concedo uma parte com muita honra a Vossa Excelência. Senador Dário, muito obrigado pela parte. Eu primeiro quero
me solidarizar com Vossa Excelência com relação ao acontecido no estádio de Vossa Excelência e com aquele povo maravilhoso ali. Eu espero que tudo seja o mais rápido possível, recuperado, revisto. E com relação à fala de Vossa Excelência tem razão em alguns pontos. Eu acho que é preciso a gente mudar a política econômica do país. Agora, eu discordo do ministro Levi quando ele não sai dessa espinha dorsal do controle da inflação com essa falácia de que é preciso reprimir a demanda. Discordo. Discordo também do superávit primário, a forma como está sendo adotada, e do câmbio flutuante. A política velha, desgastada, adotada desde do presidente Fernando Henrique Cardoso, melhorada na parte social no governo Lula e no governo da Dilma. Naturalmente, esse quadro ia chegar. É preciso mudar, mas mudar não no comando absoluto dos grandes aglomerados econômicos desse país. É preciso se olhar o país como um todo. Vossa Excelência acabou de falar de riquezas. Eu vi agora, antecedeu a Vossa Excelência na tribuna, falava das riquezas, senador Ed falava da riqueza desse país. É preciso você colocar todos os estados dentro do eixo, né, da sua perspectiva de produção. Meu estado mesmo é um estado que é vizinho da Venezuela, 30 milhões de habitantes, hoje consome todos os grãos vindo da Nicarágua, o leite vai do Equador, a carne vai do Brasil, não vai do estado de Roraima, então é um estado que vai viver do FPE, né, dessas emendas, dessa migalha que é dada. Então é preciso fazer uma melhor distribuição, é preciso aí acontecer esse pacto federativo de uma forma real, né, que Alô? Essa é a conspiração dos grandes. Então, a gente tem que buscar o Brasil como um todo. Então, é preciso a gente colocar cada estado com as suas vocações, as suas aptidões. Temos que deixar de ser um produtor de matérias-primas. Nós temos que ser um país grande em todos os sentidos. É preciso abrir mão, né, de algumas coisas. Esse negócio os juros altos, as instituições financeiras dando as cartas, precisa mudar. E para mudar, precisa mudar tudo. Inclusive, nesse parlamento, vamos falar isso. Quem é que faz as pautas hoje do Senado? Vossa Excelência foi convidado alguma hora para fazer a pauta? Né? O líder lhe ouviu alguma vez para ajudar a fazer as pautas desse país? As pautas são dirigidas de acordo com a necessidade de cada estado? Então é preciso mudar. E a mudança, ela não só está no Executivo, ela está em todos os poderes do Estado. Vou pedir para a senhora um pouquinho mais de benevolência, que é quinta-feira e se a senhora pudesse... Eu não vou nem fazer os agradecimentos pertinentes que seria necessário ao senador Theomário Mota, mas quero agradecer à parte e dizer que, como eu falei aqui no meu discurso, nós temos muitos problemas velhos, antigos e emergentes para serem resolvidos. Um deles é a redistribuição dos recursos que hoje estão concentrados na mão da União. Essa concentração dos recursos é um grande problema. O que nós presenciamos hoje e observamos é que os estados brasileiros estão praticamente em regime falimentar. Os municípios estão com muitas dificuldades financeiras e os recursos cada vez mais se concentram na mão da União. Portanto, obrigado pela parte e sigo em frente, dizendo que o crescimento econômico está relacionado diretamente aos investimentos. Sem investimento não há crescimento para um país, e para um país crescer a média de 3% a 4% ao ano, de maneira sustentável, senador Theomário, é necessário que os investimentos girem em torno de 20% a 25% do PIB.
Investimento esse realizado por toda a sociedade, governo federal, governos estaduais, governos municipais, iniciativa privada, empresários e trabalhadores. Abaixo disso não há sustentabilidade no crescimento, criando vácuos que geram ciclos de crescimentos alternados, com fortes crises, como nós estamos observando agora, como é o nosso caso. No Brasil, para proporcionarmos esse crescimento sustentável, temos que investir urgentemente em logística e infraestrutura. Portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, hidrovias, mobilidade urbana nos grandes centros urbanos. Outro grave problema que temos que enfrentar é o custo da energia elétrica. Por incrível que pareça, a nossa energia é considerada uma das maiores, mais cara energias do mundo. Também concorre como um grande desafio a ser enfrentado a própria burocracia, a segurança jurídica, a insegurança jurídica que desestimula os investimentos necessários para o Brasil voltar a crescer. E talvez o mais grave são os impostos elevados, uma carga tributária que já se aproxima dos 40% do PIB, impedindo, sobretudo, a competitividade com os outros países. É preciso também fazer as reformas. A reforma tributária, simplificar e diminuir a carga tributária, pois hoje, como já mencionei, com quase 40% do PIB, o governo federal é o maior sócio de todos nós e, sobretudo, das empresas brasileiras. A reforma fiscal, o governo tem que fazer o que prega. Se todos os governos fizessem aquilo que dizem que tem que fazer, não estaríamos vivendo essa enorme crise que estamos vivendo hoje. Não podemos gastar mais do que arrecadamos. Hoje o governo gasta muito e gasta mal. É preciso estabelecer metas de forma a garantir e manter a estabilidade econômica, amortecendo as flutuações dos ciclos econômicos e ajudando a manter a economia crescente, com pleno emprego e inflação baixa. A reforma política, senadora Simone, tão aguardada por todos nós, principalmente nós que estamos aqui há 2 meses e alguns dias, que a cada dia que nós nos encontramos com a nossa gente, com o povo que confiou a nós o seu mandato e a sua esperança de que aqui nós pudéssemos defender os interesses da população dos nossos estados e, sobretudo, da população brasileira, nos perguntam qual é a reforma política do Senado Federal. E o que nós estamos observando hoje, senadora Simone, é que a Câmara dos Deputados tem sido uma protagonista de grandes temas nacionais que deveriam ser compartilhados com o Senado Federal. Portanto, eu permito uma parte para Vossa Excelência. Senador Dário, primeiro parabenizá-lo pelo pronunciamento. Vossa Excelência começou com uma questão local tão importante do seu Estado e nós estamos aqui para nos solidarizar e nos colocar à disposição naquilo que pudermos nesta casa fazer. E chegou às questões mais relevantes e importantes, os problemas que efetivamente assolam este país e, mais do que isso, angustiam toda a sociedade brasileira. No que se refere à reforma política, a angústia também é minha, é nossa, dos senadores e senadoras que chegam neste momento a esta casa, saindo de um processo eleitoral recente de 6 meses atrás, ouvindo nas ruas, no comércio, nos bairros, nas esquinas dos municípios dos nossos estados, a mesma pergunta, né? Todo mundo fala que a reforma política não estava na pauta das manifestações das ruas, seja de 2013, seja agora de 2015, em março e em abril. Lê do engano. O que a população quer é acabar com a corrupção. Não se pode discutir corrupção no país sem se reformular o sistema político e o sistema eleitoral. A população não quer e está pedindo um basta em relação a esse gasto excessivo nas eleições municipais, estaduais ou federais, entendendo incorretamente que o dinheiro é público, de alguma forma vem também, por mais que o financiamento nosso seja misto, e que precisa ser utilizado na saúde, na educação, na segurança pública, nas obras de infraestrutura. Não há que se falar em redução de gastos sem se falar em reforma
reforma política. Mas mais importante que isso, o que me angustia, senador Dário, que me angustia, e aí eu encerro parabenizando mais uma vez a pertinência, a oportunidade do seu pronunciamento, é que o que está faltando, a meu ver, é uma sintonia desta casa com as ruas, com os eleitores. Hoje o que a população entende é que há um abismo entre nós e eles, entre o eleitor e nós que somos os seus representantes. E nós precisamos acabar com isso, fazendo aquilo que a população quer. Reforma política, novo pacto federativo e realmente votar os projetos relevantes para a nação brasileira. Parabéns pelo seu pronunciamento. Eu agradeço à parte de Vossa Excelência, uma senadora jovem, inteligente e vibrante, para acrescentar, senadora Simone, que o Brasil quer mudanças rápidas, objetivas. É isso que está nas ruas, como Vossa Excelência falou. Precisamos melhorar a qualidade e a oferta dos serviços públicos. E isso sim estava nas ruas, continua nas ruas e vai permanecer se nós não atuarmos de forma cabal e decisivamente para enfrentarmos esse desafio. Já concluindo, senhora presidente, precisamos caminhar juntos, respeitando os anseios, as necessidades e até os sonhos da nossa população. Penso que o Brasil está precisando urgentemente de um novo olhar. Um olhar de quem não quer mais discutir aquilo que já conquistamos. E um olhar, sim, de conquistar aquilo que ainda desejamos conquistar. Mas, apesar de todas as dificuldades e desse cenário real que acabei de relatar, apesar das adversidades, o Brasil ainda figura, senhor presidente, como 7ª maior economia do mundo. Motivo de orgulho de todos os brasileiros e de todas as brasileiras. Muito obrigado pela tolerância, era o que tinha a dizer.